Com certeza você já deve ter lido essa frase em algum lugar, nas suas redes sociais. Ela vai mais ou menos assim, eu não me lembro quem é o autor, mas ela é assim: durante o governo Bolsonaro, nós vivíamos um paraíso com a imprensa tentando descrever que era um inferno. Agora nós estamos vivendo um inferno com a imprensa tentando descrever que é um paraíso. Falando sobre a militância da imprensa, do governo Lula, né, e atacando sempre Bolsonaro. Só que a situação, pelo menos no que diz respeito à economia, ela está tão degradante, tão podre, que a imprensa já não está conseguindo mais passar pano. Nem a Daniela Lima, que virou meme com aquele videozinho: pobre gosta de viajar, pobre gosta de comer, pobre gosta de vestir bem. Nem ela está conseguindo mais. Vou dar um exemplo para vocês, o buraco que o Brasil está entrando agora. Vamos lá. Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,59, acima do teto da meta. Lembrando, a meta era 3,5, o teto é um ponto a mais, 4,5. Então nós já estouramos o teto. O teto é o limite que foi programado. Nós já passamos do limite no que diz respeito à inflação. Mercado aposta em alta da Selic para 11,25 nessa semana. É os juros. Esse aí é o indexador de todos os juros do Brasil, basicamente, dos juros dos bancos. A taxa Selic vai aumentar de novo. Vai ter 2 aumentos, pelo que tudo indica, tá bom? Mas aqui, contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos, apontam dados do próprio governo. E o governo tem rombo de 60 bi, o segundo pior maio da história. Isso foi de maio. Agora vamos lá. A situação está tão podre, mas está tão podre, que a gente percebe o nível de insatisfação até da imprensa militante, a imprensa que faz campanha pro Lula, que defende os crimes do Lula, que defende criminalização discurso das palavras, né, das opiniões. A imprensa do Brasil é uma das mais militantes do mundo, mas nem ela está conseguindo passar pano mais. E quando chega no Jornal Nacional, aí você pode ter certeza, realmente chegou no fundo do poço. E essa reportagem que passou no Jornal Nacional não só fala o fato do colapso econômico no que diz respeito às estatais do Brasil, como compara do governo Bolsonaro e mostra que o governo Bolsonaro era melhor. Não, prepare-se para cair para trás, porque um trecho do Jornal Nacional é comparando Lula e Bolsonaro e mostrando claramente o quanto que o governo Bolsonaro foi melhor. Dá uma olhada. E as contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Aqui, ó, só para você entender, tá? Esse aqui é governo Dilma. Aqui por aqui, ó. 14. Aqui, ó, a Dilma. Isso aqui é a Dilma. Olha o colapso que a Dilma nos deu. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro... Olha que loucura! Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Aqui veio a pandemia, como vocês podem ver, e logo na sequência da pandemia, olha o que nós conseguimos. Agora, olha o governo Lula. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano... Peraí, olha isso aqui. É isso que você tem que prestar atenção. O governo Lula está jogando um rombo nas estatais de 3,7 bilhões de reais. Tá aqui a matéria, para você ver com mais carinho, mais cuidado. Saiu no Jornal Nacional, porque assim, sair na internet é uma coisa, tem um alcance X. Quando sai no Jornal Nacional, aí você expande, amplifica esse alcance. É como se fosse a Globo mandando um recado. Cara, tá insustentável essa política monetária, essa política econômica, o trato a gestão das estatais. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado das empresas estatais federais atingiu 3,3 bilhões e pelas projeções deve chegar a 3,7 no final do ano. Especialistas alertam para riscos fiscais e dizem que contas são pagas por todos os especialistas falando a verdade. Então vamos lá, quando a estatal tem um prejuízo, quem paga é eu, quem paga é você. Porque o que acontece? O governo, para cobrir o rombo da estatal, tem como aumentar os impostos, criar novos tributos. E esse governo tem sido o governo campeão em criar novos tributos. Inclusive, a reforma tributária vai colocar o Brasil com o maior imposto IVA do mundo. Sim, nós temos os piores atendimentos públicos, serviços públicos do mundo e pagamos um dos maiores impostos do mundo.
Então, quando você recebe o seu salário, você pode ter certeza, ali vai imposto, tributo. Aí, quando você compra alguma coisa, tem imposto, tributo. Aquela empresa que comprou aquilo lá para te vender, pagou imposto, tributo. Então, metade do que você ganha, ou mais da metade, 60%, vai tudo para o governo. Tudo para o governo. E aí eles querem que a economia bombe numa situação como essa. E achei bom foi a comparação. E aqui, ó, a situação das empresas. Dataprev, Infraero, essas daqui que eu nem conheço, Correios, isso porque o Correios mentiu. Olha só, Correios mentiu sobre o déficit dele, sobre o rombo. A Telebrás fez pedalada fiscal, que inclusive ela admitiu para ter sido o Tribunal de Contas da União que eles fizeram pedalada fiscal e no ano de 2025 eles vão entregar um rombo de 150 milhões de reais. Tudo isso, com o tempo, é traduzido na destruição do nosso poder de compra. Não é hoje, não é semana que vem, é ao longo do tempo. Isso tudo vira juros, que vai ter que ser pago, e não tem como ser pago, tem que aumentar os impostos. Esse governo, quem fez o L, vai se arrepender demais da conta. Se já não se arrependeu. Corte na educação, corte na saúde, corte na segurança pública, desmatamento, queimada, morte de Yanomami, recorde de dengue, queimada de vacinas, falta de vacina, o Ministério Público acusando Lula de omissão na luta contra a Covid, isso porque nós estamos no fim da Covid, né? E o cara consegue ser omisso num momento que nem precisa de muita atenção. Imagina se fosse o pico da Covid. É impressionante o grau de destruição que esse governo está causando na economia do Brasil. Não nem falar dos outros aspectos, não, meio ambiente, segurança, não. Na economia do povo brasileiro. É impressionante. E aí eles vêm e fabricam a tal aumento de emprego. Isso é uma fabricação pura. Como que eles fabricam? Primeiro, mudando as regras do auxílio da Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não pode procurar emprego. Então você tem dezenas de milhões de pessoas que param de procurar emprego. E o cálculo é relativo a não quem está sem emprego, mas quem está procurando e não encontra. Então você já diminui aí 5 pontos percentuais no desemprego. Só falando assim, ó, você vai receber R$600 por mês, mas não vai atrás de emprego, não, senão você perde. E segundo, o governo está contratando pessoas, está gerando... Ele não está gerando emprego porque isso é dívida, né? O governo está contratando, empregando pessoas. Sabe o que é isso? Isso é mais dívida, isso é mais gasto. E aí vem o cara do IBGE, o Postman, o cara que o IBGE nem queria, inclusive está fazendo greve, fazendo revolta contra esse cara porque ele está mentindo nos relatórios dele. E sendo totalmente autoritário, e fabrica uma suposta... Você que vive no Brasil, você está percebendo que a nossa economia está melhorando ou piorando? Vai no supermercado. Vai com R$200 no supermercado hoje e vê o que você compra. E tenta lembrar o que você comprava há 4 anos atrás. Então eu vou te falar mais uma vez. Até a imprensa está começando a entender que não tem como mais ficar passando pano para esse governo. Para o Jornal Nacional lançar uma comparação entre Bolsonaro e Lula, mostrando que no Bolsonaro teve 10 bilhões de lucro nas estatais e no governo Lula teve 3,7, a distância disso aí, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Um abraço.